Fala, turma, esse e os próximos vídeos a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Então, aquele ritual, lava as mãos e não esquece depois de curtir esse vídeo, hein? Brincadeira, sempre quis falar isso. Turma, tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele diz que o século XX ele só começa quando acontece a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914 e dura até 18, né? De 14 a 18. O século XX ele começou de fato em 1901, né? Vai de 1901 até o ano 2000, século XX. Só que para o Hobsbawm, até 1914 as pessoas viviam da mesma maneira que no século anterior, né? Da mesma forma que se vivia no século XIX. E o que estava se vivendo na época era a chamada Belle Époque. Falando junto, um termo em francês e se pronuncia Belle Époque. Repete. Belle Époque. Essa Belle Époque era o auge da civilização industrial burguesa que surgiu na Europa e se espalhou para os Estados Unidos e também para o Japão. Então, essa sociedade era uma sociedade que estava ali se sentindo no auge da civilização humana, né? Eles achavam que eles tinham conquistado tudo o que o ser humano poderia conquistar, né? A tecnologia não parava de avançar nessa época, né? Obviamente não comparando com hoje em dia, mas eles viam o avanço tecnológico deles de uma forma assim como fosse algo fora do comum, que de fato era. E algumas coisas vão marcar a Belle Époque, e eu deixei aí no material para vocês, né, sobre isso. Então, grandes obras de engenharia. Nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, eles vão ter a capacidade de construir o maior prédio do mundo até então, o Empire State. Tá? O Empire State era o maior prédio de todos. Depois de dar uma olhada lá de novo na imagem, você vai ver a diferença do tamanho do Empire State para os outros prédios que já eram grandes. Então, para fazer uma obra desse porte, você tem que ter uma capacidade tecnológica muito avançada, né? A Inglaterra ela vai construir o maior navio transatlântico do mundo, né? O Titanic, que infelizmente, né, vai se envolver em uma tragédia na sua primeira viagem, né? Que saiu de Londres e deveria chegar em Nova York, mas infelizmente não chegou. A França vai construir a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel é aquela grande estrutura de aço, né, que também é uma obra de engenharia difícil de se fazer. Então isso tudo mostrava o poder dessas nações, o poder das indústrias dessas nações. Mas além da parte industrial, né, também tinha a parte artística. Nessa época predominou a chamada Arte Nouveau, né? A Arte Nouveau, se você precisar, volta nas imagens, dá uma olhada, né? Que era tanto na questão da pintura, como também na arquitetura, né? Eram prédios muito decorados, tá? Então a Arte Nouveau, no desenho, eram figuras muito delicadas, né? Tentando exaltar sempre a questão da beleza. E na arquitetura eram muitos e muitos enfeites nas estruturas dos prédios. E surge também, nessa época da Belle Époque, vai surgir um novo tipo de arte, o chamado impressionismo. Tá? O impressionismo vai ter como principal nome o Claude Monet. Tá? A característica do impressionismo é que as pinturas são feitas ponto a ponto. Então o pintor ele pega um pincel, faz um pontinho, depois molha na tinta, faz outro pontinho, e ponto por ponto ele constrói uma imagem. E aí você, se puder, também volta lá, vê na sua internet aí, bota no Google, né, impressionismo, Monet, dá uma olhada nas obras e você vai ver o que eles conseguiam fazer com essa técnica, né? Então isso tudo aí marcou a Belle Époque. E aí quando começa a Primeira Guerra Mundial, isso tudo é destruído. Ou seja, aquela beleza toda, né, todo aquele avanço, toda aquela tecnologia terminou numa situação de destruição, né, de mortes de milhões e milhões de pessoas em uma escala nunca antes vista. Então isso meio que traumatizou muito as pessoas que vivenciaram a Primeira Guerra Mundial. E aí as pessoas entendiam que a partir dali, de fato, começava o século XX. E vamos ver agora no próximo vídeo como que isso acontece.